Começando Antimatéria, o programa que vai ajudar você aí de casa a explorar as dimensões da cultura pop. E o programa hoje está especial, principalmente se você gosta de cinema e séries dos anos 80, 90. Você vai gostar do programa hoje, viu? Porque a gente começa falando de Star Wars, que infelizmente, pra gente que é muito fã da franquia, está perdida numa galáxia muito, muito distante, né, Hitterman? Muito perdida. E o pior não é só estar perdido, o pior é estar sem direção. Porque se você está perdido e uma hora você se acha, ok. Mas eu não acho que eles vão se encontrar, não. E o Jeff, que é um grande fã de Star Wars, grande, maior. Já foi lá pra Galaxy Edge, já bebeu leitinho de Banta azul, já mesmo. Montou seu lightsaber. Não montei. Pô, Não montei. Não me senti digno o suficiente de montar. Mas foi um passeio legal, tá? Os jogos são muito mais legais do que os das séries e os filmes hoje em dia. Essa é a minha opinião polêmica. Os últimos jogos são bem bacanas, né? Com o Calcast e tudo mais. Tirando o Outlaws. Eu gostei do Outlaws, eu gostei. Os outros são muito bons. Mas o programa de hoje não é pra falar de game, é pra falar da Lucasfilm, de cinema, mais precisamente de uma notícia que saiu faz pouco tempo e depois foi desmentido tempo depois, que é que todos os portais de notícias saíram polvorosa falando que a CEO, né, a presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy, ela anunciou que ela ia se aposentar no final de 2025, ia deixar a direção da Lucasfilm para alguma outra pessoa. Todo mundo gostou, eu acho. Todo mundo comemorou, falou, é agora, é agora. Eu acho que ela desmentiu a notícia porque ela viu, assim, a internet fervendo, assim, ó, positivamente. Ela vai. Talvez o boato tenha vazado rápido demais, né? Tipo, ela não fez um anúncio oficial, né? Não. Simplesmente fontes disseram a esses veículos que ela tinha saído, mas ela não... Ela falou, peraí, galera, Não. não saí, o que ela ligado? falou pouco tempo depois, coisa de uma semana depois, né, quando a poeira baixou, é que ela não pretende sair tão cedo e que, palavras dela, tá? Eu vou morrer fazendo filmes de Star Wars aqui na Lucasfilm. Então, pessoal, eu acho que todo mundo tomou um banho de água fria em relação a isso, porque ela tá assim, ela entrou em 2012, que foi quando a Lucasfilm comprou. A Disney comprou a Lucasfilm por alguns bilhões de dólares. Ela assumiu no lugar de George Lucas como a presidente da Lucasfilm. Então ela está há 13 anos aí no cargo aí já, né? E que a gente pode falar que talvez tiveram coisas não tão boas nesses 13 anos. Será que tudo é culpa dela também? Cara, que cai A resposta cai nela, né? Eu Não, entendo. Literalmente não importa. Quando você é CEO de uma empresa e as coisas não estão andando bem, a culpa indiretamente é sua, sim, né? E na hora que quando você faz parte de uma corporação igual a Disney, que resultados, né, falam mais que qualquer coisa. A gente viu o que aconteceu com a Marvel aí recentemente. Sim. Eles passaram o facão e cortaram um monte de filmes, reestruturaram, trocaram a equipe e tudo mais. E o CEO da Disney hoje é o Bob Iger, né? É um cara que resultados acima de qualquer coisa. Ele não vê pessoas, resultados. Números. São números. Pô, investimos tanto, quanto que a gente lucrou no final? Pô, né? E aí é a conta. Então, assim, talvez ela, na cabeça dela, ela continue e ela morra fazendo filmes de Star Wars. Mas ela pode ser Mas, na cabeça do Bob Iger, se os resultados não vierem... né? Porque assim, ela, como a gente falou, em 2012 ela assumiu. O primeiro filme que saiu sob a direção dela foi Despertar da Força, em 2015, que fez um sucesso muito promissor. Então todo mundo ficou muito promissor. O filme... Eu gostei do filme. O filme tem gente que fala que é uma cópia de Uma Nova Esperança e tudo mais, né? Ele é bem montadinho, mas igual. Ele segue o mesmo padrão, mas assim, não é um filme ruim. O pessoal gostou dos personagens, o pessoal gostou da Rey, do Kylo Ren, do Finn lá, tudo mais. E o pessoal tava muito empolvoroso porque era o J.J. Abrams, né? Eles trouxeram a expectativa as expectativas eram altas. Só que eles se empolgaram um pouco com o que a Marvel tava fazendo, de soltar série, um monte de filme por ano. É verdade. E Star Wars tem material pra isso? Tem. Assim, você tem anos de material Star Wars que foram descanonizados pela Disney e eles podem usar o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Eu acho que o problema é esse também, eles precisam se organizar um pouquinho, né? Transformar tudo em coisas viáveis e não esse não é. Pô, cara, sacanagem isso aí. Porque o que aconteceu foi quando eles assumiram, ela falou assim, a partir de 2012, só o que daqui pra frente sair é canon. Sim. E os filmes pra cinema. E depois eles fizeram um novo selo, né? O Legends. Isso. E aí você tinha tudo que era no universo expandido de Star Wars, que era coisa livro, quadrinho, jogos, videogame, tal, foi descanonizado, né? Por exemplo, você tinha o Force Unleashed, Unleashed, que era canônico até e deixou de ser.
né? Que é maravilhoso, é uma das Starkiller. melhores, é uma das É, melhores que era bem coisas do legal. Star Wars que fizeram em Então, game. ela, acho que no cinema, acho que foi o maior acerto dela foi esse, com a maior bilheteria foi Despertar da Força. Sim. E como série, eu acho que foi o Mandalorian, Foi. com a ajuda do John Favreau, né? John Favreau e o outro cara que eu esqueci o nome. O Dave Filoni. Filoni. Dave Filoni. Então, que são os dois maiores nomes pra assumir a Star Sim. Wars aí, se ela... se O ela fosse Filoni sair. era o nome mais, assim, que assim, não só na internet, mas o nome que já estava sendo colocado naturalmente como sucessor dela, né? Até porque ele é o cara criativo, um dos caras criativos responsável por todos os maiores sucessos, né? E as maiores criações ultimamente, série animada. Ele era roteirista, ele entrou na Lucasfilm bem novo, né? E aí ele foi responsável por escrever os roteiros do Clone Wars, cara, aquela série Sim. do... Não o primeiro Clone Wars, que era do Genndy Tartakovsky lá, Tartakovsky. que era o criador do Laboratório de Dexter, mas a segunda em CGI, né, em computação gráfica, que foi a mais famosa e que teve aí Que 7 era temporadas. ligado aos filmes também, né? Era ligado, principalmente a trilogia prequel, né? O episódio 1, 2 e 3. Dois, Ameaça Fantasma, Guerra Ameaça dos Fantasmas, Clones. a Guerra dos Clones e a Vingança do Sith. Isso. Que é o terceiro. É que o visual dos personagens são todos baseados no. Exato, nos inclusive atores. o Clone Wars ele se passa entre o segundo e o terceiro filme, né? É verdade. Então o Filoni ele ficou responsável por fazer isso. Ele foi a criação dele junto com o George Lucas da Ahsoka Tano, que agora Que tem é um personagem muito legal. que é um tem uma série. personagem que ficou muito popular entre os fãs. As pessoas Ela já gostaram teve muito. a série ou vai sair a série? Porque agora eu confundi. A Ahsoka já teve uma série já, live action. E vai ter a continuação. E vai ter uma segunda Ah, tá, temporada. então é isso. Beleza, Sim. beleza. Não tô louco. Não. Que, inclusive o Mandalorian também tem o dedo do Dave Filoni ali, junto Sim, com o John com o John Favreau e Favreau. tal. Que eles falam que é o Mandoverso agora, né? Dentro de Star Wars Pode crer. você tem os projetos que estão do Dave Filoni e do John Favreau, que inclusive eles vão fazer um filme pra juntar tudo isso, né? Ahsoka, Boba Fett. Eles têm algumas séries lá que tão embaixo da asa do Dave Filoni ali, né? Sim. Então, eu não sei, viu? O pessoal achou que o Filoni ia assumir, né? Quando o George Lucas saiu, mas passou para Kathleen Kennedy, que já era vice-presidente, Assim, né? a Kathleen Kennedy, ela tem alguns méritos. Eu acho que a coragem no Mandalorian, apesar, né, enfim, a coragem de ter lançado uma série de um personagem que não é um Jedi no momento, Não mostra o rosto. que no momento, inclusive, em que tava, né, a franquia Star Wars, tem que se respeitar, porque ela foi extremamente corajosa, e se o Mandaloriano flopasse, né, fosse mal, provavelmente, né, existiria uma grande chance dela cair, né? Óbvio que Mas depois... curioso, você fala isso, mas o Mandalorian foi a única que deu certo. Então... Andor não, também. a Ahsoka foi bem, Andor Andor foi bem. muito. O- Inclusive, Andor é considerada a melhor série Star Wars desde que ela sumiu, cara. E o Skeleton Crew não teve uma aceitação, né, de alguns Não teve uma fãs rejeição. grandes, mas ele foi muito bem aceito porque ele falava bem com o público mais jovem. E de aquela novo, dos Siths? The Acolyte. The Acolyte, Não, essa foi péssima. Essa foi péssima. Essa foi péssima. Essa foi Mas, de péssima. novo, aí a gente entra numa coisa comercial que a gente sempre fala aqui no programa e a gente sempre falou nos nossos programas anteriores. Essas franquias que são muito longevas, assim, que, tipo, tem fãs muito mais velhos, elas precisam ser renovadas de tempos em tempos. Sim. Então, obrigatoriamente, eles têm que fazer uma série tipo um Skeleton Crew, que vai falar com uma galera que não é a gente, os fãs mais velhos e tal. Concordo. Ou um Clayton da vida que conhece muito bem a mitologia, conhece os contos perdidos e toda aquela coisa. Então, não tem muito o que fazer, e aí é mexer muito com o saudosismo, é mexer muito com coisas muito sensíveis para os fãs, né? Eu, por exemplo, para mim a família Skywalker não voltaria por nada mais. Para mim já tinham colocado a pedra no final do nono filme lá e não voltava. Rei, essas coisas para mim já vamos para frente. Mas não, eles vão reabrir isso daí de novo. Para mim essa decisão para mim é errada. É porque ela virou a Rey Skywalker agora. Ela virou Rei Skywalker, ela assumiu o nome e aí ela Assumiu o vai nome do clã, né, mano? ela Tem que vai lembrar. reabrir uma ferida que pros fãs já estava fechada. Porque o que vai acontecer é que eles vão fazer um filme depois do episódio 9. Então vai ser vai ter uma nova trilogia, 10, 11 e 12. Vai continuar aquele sendo, barraco que sendo foi dirigido o pelo Simon Kimber, né? Que ele vai fazer isso daí. E, sei lá, vamos ver. Mas a Rey volta? Volta. A atriz A volta? atriz volta, já tá Daisy confirmada. Ridley, exatamente. Daisy Ridley confirmada. Mas assim, Eu achei que ela não voltava não, mano. com esse alvoroço da Kathleen Kennedy, os fãs começaram a sonhar. Quem que poderia assumir o manto Quem será o James Gunn? Quem será o James Gunn do do Star Wars? Porque
na cabeça da galera precisa, porque a verdade seja dita, ela perdeu muita força, muita credibilidade depois de todos os fracassos que tiveram. Teve o Solo, aí teve filmes cancelados, teve trilogias canceladas. Cara, eles já anunciaram tantos filmes. Até o Taika Waititi, que era o diretor do Thor, Amor e Trovão, ele ganhou um Star Wars pra chamar de meu e já cancelaram já também. Já. Agora é dúvida mesmo. Ela também é responsável por Indiana Jones, né? É da Lucasfilm também. Que a única coisa boa que teve nos últimos anos foi o jogo de Xbox. O resto... Mas assim, só flop. como a gente falou, o Jon Favreau era um nome muito forte. Pessoal pros fãs. Jon Favreau, que foi o diretor do Homem de Ferro 1 e 2, fez o Mowgli também. Era o Rei Leão, né? Rei Leão. Era o segurança do Tony Stark. O segurança, é o Rap, né? O segurança do Tony Stark. Happy Hogan. E aí ele fez o Mandalorian, né, também. E aí o pessoal, nossa, ele manja de Star Wars, porque ele é muito fã de Star Wars. E aí ele se dava muito bem também com o Dave Filoni, que era um segundo nome também muito pedido pelos fãs, porque é o cara que todo mundo achava que era o discípulo. Todo mundo achava, não, ele era o discípulo de George Lucas, é o cara que, na sucessão ali da Lucasfilm, era o cara que ia ficar no lugar de George Lucas pra continuar essa história. E não foi. Deve estar na parte criativa. Ele virou agora diretor-geral criativo da Lucasfilm inteiro, cara. Então faz um sentido aí, porque ele não ia poder trabalhar tão ativamente nessa parte se ele tivesse virado o senhor da cadeira. E aí você tinha outros nomes, tinha o David Heyman, que é produtor da franquia Harry Potter, o cara manja de produção. Mas é pra ser CEO, né? Esse não. É pra ganhar dinheiro, né? Dinheiro, você não falou? Não, que esse quer não. dinheiro? Aí você tem a Mary Parent, que é executiva da Legendary, envolvida em Duna e Godzilla, os filmes de Godzilla. Sim. Os filmes que estão fazendo mais Até sucesso. porque Duna tá muito bem, e o Godzilla da Legendary tem um outro deslize, mas tá ótimo. E o Peter Rice, que é um ex-executivo da Disney com muita experiência na indústria cinematográfica, ele também estava sendo muito cotado para ser sucessor da Kathleen Kennedy. Cotado pelos fãs. Pelos fãs. Mas, alguns aqui são pelos fãs. Os fãs, na verdade, é o balizador, cara. Porque são aí os maiores headhunters do mercado. Não, porque o executivo olha e fala, cara, se eu colocar esse cara aqui que ninguém quer, eu vou apanhar, tipo, direto. Porque os fãs são isso, cara. Querendo ou não, o consumidor, né? A gente já vive uma época que o consumidor tem mais poder sobre o conteúdo do que o próprio executivo tem. Não, concordo. Você hoje assiste o que você quer. Você não assiste mais o que impõe pra você. Então, se você não quer ir ver um filme no cinema, você não vai. Né? Você pode esperar o máximo sair no streaming. Você vê a força do consumidor, do pessoal, por exemplo, no Daredevil, lá, o Demolidor. Que o pessoal ficou lá, save o Charlie Cox. Daredevil. Tinha lá, salve o Demolidor. Salve o Demolidor, tinha a hashtag lá, salve o Demolidor. E aí, a gente quer ele, a gente não quer outro ator. Porque ele não quer outro Demolidor, né? Porque iam rescalar o Demolidor. Sim. Que é um movimento bom feito pelos fãs, Sonic. O Sonic foi um belo movimento também. Não, que tá feio. Ganhou um patch, cara. Você quer ver Inclusive, hoje eu lançaria o filme antigo também. Você quer ver outro que vai mudar visualmente? Shrek 5. Mas o que tá diferente? E essa polêmica aí, Shrek 5 não é da vai minha mudar, idade, mas não. vai mudar visualmente. Mas você pode anotar o que eu tô te falando. Não teve uma mudança grande, mas assim, eles criticaram a questão de movimentação, a questão de paleta de cores, eles fizeram algumas críticas. Cara, 10 segundos de teaser, mas cara. é o suficiente. Ah, não, para. Pra mim, eu assisti e vou assistir Shrek 5 de boa, porque eu gosto muito de Shrek. Mas, cara... 5. É que, vamos ser honestos, tipo, os outros filmes do Shrek não foram lá essas coisas, os últimos, né? Mas... Pra mim, podia ter acabado no 2, que pra mim é o ápice, é o mais maravilhoso. Mas voltando pra Star Wars, assim, eu não sei vocês, mas eu espero que com a Kathleen Kennedy na frente, ou sem a Kathleen Kennedy na frente da Lucasfilm, Star Wars volte a ser o que era, porque merece muito, tem muito material bom, tem muito material que pode ser usado. Tem potencial demais. Muito potencial, cara. A gente viu nos jogos aí, sabe, que os caras aproveitem também os jogos que são canônicos, ou o jogo da Eu acho que a grande coisa do Star Wars é a importância do Jedi na história. Ele estragou o Star Wars. Convenhamos. Quer dizer, eu gosto de Jedi, mas eu acho que ele virou um ponto muito importante na história. Depois dos prequels, sim, porque tem Jedi exato. Né? Mas tem que levar em conta que assim, a ambientação, toda a parte cultural, tudo que eles têm pra apresentar em Star Wars é muito maior do que os Jedi. Os Jedi concordo. são um negócio legal, mas tem que ser bem apresentado, né, cara? Exatamente. E por falar em ser bem apresentado, a gente vai pra um rápido intervalo. Na sequência, vocês ficam com Card Captor Sakura e depois tem muito mais antimatéria pra vocês. Antimatéria de volta com vocês.
para falar de cinema novamente. A gente falou de Star Wars no primeiro bloco e agora a gente vai falar sobre He-Man e os mestres do universo. A gente vai saber se ele ainda tem a força ou não. Quero saber agora, porque assim... Posso rir igual esqueleto? Pode. Com a mãozinha na cintura. Tem a mãozinha na cintura. He-Man. Mas assim, a gente vai ter que saber, porque assim, ele foi um negócio que foi uma febre nos anos 80. Foi mesmo. Já tentaram trazer várias vezes, né, de Sim. volta. Nenhuma delas eu acho que foi competente. Em brinquedos, devo dizer que a Não. linha do He-Man do futuro lá era legal. Do novo He-Man. Qual? Os 2000? brinquedos, aquela que o Adam vestia uma armadura. Ah, Os bonequinhos eram legais, tá ligado? Não, aí a você- série era ruim. Aí pra você tá caramba. falando do... A gente vai entrar nisso aqui, mas Não, tá eu falando sei, do Mestres eu do sei. Universo Tá muito- 2002. é, tá muito lá na frente. Mas Tá que você falou de relançar, como brinquedo, pô, sempre É, sucesso, porque- sempre relançamentos bons. Mas você sabe que a gente falou de Star Wars só antes de você entrar. Essa Entra é aí. uma curiosidade. Você falou de Star Wars, né? E He-Man basicamente nasceu por causa de Star Wars, né? Foi, exatamente. A gente vai falar disso, porque... Ah, é? He-Man porque os bonequinhos do Star Wars estavam vendendo a rua da Mattel. Falou assim, não quero fazer, né, o negócio do Star Wars lá. Na verdade foi ao contrário. A Mattel procurou, né? É verdade, o George verdade, Lucas contrário. pra comprar os direitos. Falou, mano, isso vai vender um horror. A gente quer vender esses brinquedos aqui. A gente quer produzir. Ele falou, não. Cara, Eu vou Mattel produzir. Você acha que eu não sei que isso vai vender pra cá? Por que eu vou mandar alguém produzir? A Aí a Mattel é Mattel insana, voltou brava pra casa, chamou todo o time criativo deles e falou, cara, vocês têm que arrumar uma linha de brinquedo igual Star Wars pra gente aqui. Exato. E Pau. o que tava em voga na época? Conan. E o Conan. Conan, entendeu? O E Bárbaro. aí os caras deu também um probleminha jurídico com o Conan Que na também época. não conseguiram E os caras os falaram assim, brinquedos. vamos reaproveitar esse boneco aqui do Conan, deixa ele loiro e a gente joga uns quadrinhos A junto. gente coloca umas naves Umas espaciais, uns umas negócios. bruxas, tem uma força que transforma o cara, pô, nasceu. Exatamente. Pelos poderes de Grayskull. Pelos poderes de bem, Grayskull. nasceu bem Nasceu demais, bem, na moral. é. Os caras acertaram no erro, cara. Exatamente, em É. 82 eles lançaram a linha de brinquedo antes do que o desenho, em 83 saiu o desenho, né, pra impulsionar a linha de brinquedo do He-Man, e cara, foi um negócio absurdo, assim, foi um negócio absurdo, mas E no pra- mundo inteiro. E pra gente aqui, cara, nossa, quando o He-Man chegou aqui, com aquela linha de brinquedos. Eu não cara, lembro quando, mas eu tive He-Man, Esqueleto, Ciclope. Tu não tinha aquele Ariete, ciclopezinho com a cabecinha verde que virava os o olhinho. Stratos. O Stratos eu nunca Nossa, tive. eu Os tive traços Stratos. arrebentava o negocinho, É. era horroroso. E o Castelo, eu queria muito Castelo de Grayskull eu tinha, meu irmão porque- tinha. O castelo a gente tinha lá em casa. Gato O bone- Guerreiro. O boneco e o Panther, né? Do Ele era de esqueleto, veludinho. que era Os de dois. veludinho. Ah, não, o Gato Guerreiro não era, a Não Pantera era. A né? Pantera Era Ah, muito que legal. E tinha dois bonecos que eram super raros de achar. Eles foram lançados aqui, mas ela que era a Feiticeira e a Tila, cara. Você não É. achava em qualquer lugar. É, porque só moleque comprava e eles não queriam comprar as meninas, né? É, mas eu tinha. E a Tila era estranha, né? Eu tinha Era- a Tila também, ela era vinha com um menor, negócio como né? se fosse um negócio de cobra aqui É. assim. A gente falou, não parece com a Tila do. Parecia do mais a desenho. maligna. É, mas era do quadrinho, Era porque do tinha o lance contra o Ela o pessoal cobra lá nos quadrinhos. É verdade, é verdade. Até o a He-Man Maligna tinha. não saiu? Maligna Não, saiu. Eu tinha o. Como é que é o Mandíbula? Mandíbula também, cara. aquático. Homem-Fera. É, tinha um aquático. Mas aí, cara, Que brinquedo bom, velho. a Que gente, brinquedo legal. como a gente falou, ele teve algumas adaptações anteriores, logo depois do filme, por causa do filme, teve um filme de 87, com o Dolph Lundgren, live action, que é horroroso. Confesso que eu não lembro. É eu lembro do horrível. filme, Horroroso. mas eu gostaria de assistir de novo. Não, você não quer. É meio você não quer. Isekai, né? O Ele é He-Man total, o é. He-Man vem pro nosso mundo, cara. Nossa senhora. E aí, tipo, não foi bem aceito, porque exatamente tinha uma verba muito baixa, e aí, tipo, não tinha Eterna, não tinha os personagens que a galera gostava, e, cara, foi um horror. Em 1990 a gente teve The New Adventures of He-Man, onde, tipo, era o He-Man no espaço, os caras mandavam o He-Man pro futuro, era um He-Man loirinho, assim, cara, que ele ia pra um outro planeta, acho que chamava Prima o nome do planeta, e, cara, Eu não também... lembro desse, eu acho. Passou na Globo também, passou a lá na She-Ra? TV. Então, a She-Ra, A She-Ra ela foi antes. Ah, A tá. She-Ra veio um ano depois do He-Man e saiu a She-Ra. Era a prima do... Ela é irmã irmã. gêmea. Irmã gêmea do He-Man. A Andora, que era prima do... A She-Ra era Não, a do... Dora é a She-Ra. Dora... Não, então, mas ela era prima do Adam. Não, ela é Ela irmã é irmã gêmea gêmea do também do Adam? Ela E foi, tava em ela foi raptada pelo Hordak e levada pra outro planeta Eu lá. tinha um bonequinho do Hordak, velho. É, Importado.
da A She-Ra é irmã do He-Man. Caraca, Que eu jurava que era maluquice, prima, mas aí é a minha memória me traindo. Desculpa, Não, gente. talvez o Arqueiro fosse primo, mas não, tô zoando. O arqueiro com aquele coraçãozinho. Da She-Ra. E aí o He-Man foi um fracasso de novo. É. A Mattel ficou muito mal com essa linha do He-Man, encalhou tudo, perderam uma grana absurda por causa disso Eu aí. acho curioso, Esse- tipo, o anime, o desenho animado dá ruim, beleza, normal, mas a linha de brinquedo dá ruim também, eu já acho, tipo, porque o colecionador vai querer comprar, sabe? Tipo, Encalhou mas tudo, né, a cara? margem, a margem de colecionador não é tão alta quanto a sim, grande massa claro, quando você claro. atinge, É que nem né? pônei, né? Tipo, quer comprar E aí um brinquedo você pônei. produz muito. Esse The Adventures of He-Man não era aquele tipo He-Man 2000, né? Que É, era cabelinho isso aí, curtinho. o loirinho. Essa série é horrível, gente. É Esse que eu tinha inassistível falado? isso. Não. Não. Ah, aí não. o He-Man ficou tipo 10 anos quase em ato, ele ficou 12 anos pra ser mais preciso, e aí os caras lançaram He-Man e os Mestres do Universo em 2002, que era uma releitura, né, do Esse é He-Man. Os caras queriam inicialmente fazer uma continuação direta da série de 83, mas aí acharam melhor fazer um reboot mesmo e recontar pra um público novo que era o He-Man. A série é legal, ela teve o primeiro... Essa é a do Kevin Smith. Não, é de 2002. esse daí. 2012, 12. 2002. Tô surdão. Nossa, tá surdo, 2002. Pior que eu tô mesmo. 2002. E aí ela ela era bonita, assim, O He-Man traço era grandão, ele grandão, fazia os assim, poderes pô. do Grayskull, aí a espada, tipo, Virava, virava assim, né? fazia um negócio assim. Era bem legal, contava com os dubladores antigos ainda, o Garcia Júnior, o Isaac Bardavi fazendo o você diz esqueleto. aqui no Brasil. E aí a linha de brinquedo dessa série era linda, cara, linda, era absurdo. Só que também não vendeu bem a linha de brinquedo. E aí ela teve uma primeira temporada com 26 episódios, a segunda temporada teve 13 pela metade, e aí entrava nesse pessoal do Homem-Cobra, que eram os inimigos da segunda temporada. E, cara, tipo, acabou. Foi, flopou. E aí depois também He-Man ficou muitos anos sem absolutamente nada. E aí a gente teve lá em 2021 a série do Kevin Smith, que era... como é que é o nome? Mestres do Universo? Mestres do Mestres do Universo, Universo. exatamente. Que resolveram tirar até o He-Man do título, né? Não tinha, era só Mestres do Mestres do Universo, cara. Universo. Que era o Masters of the Universe 2021. E em 2022 a gente teve o Masters of the Universe Revelation, que é a continuação. Que na verdade era uma série só, né? Os caras, a Netflix resolveu Ele deu um talento dividir. bom nessa série, eu gosto dessa série. E ela sim era uma continuação da série de 83 Que lá eles e tudo mais. recapitulavam e entregavam um final, né? Uma batalha final. O próprio nome Revelação era porque ele contava um segredo que não tinha sido contado. E aí, assim, Que a série, ele era assim, o- vamos ser bem honestos, ela é animada pelo estúdio Mir, né? Que é um estúdio muito bom. Maravilhoso. A série é bonita, visualmente falando, mas não agradou a galera, né? É mesmo, Porque eu não você sabia, tem. eu achei que ela tivesse feito sucesso. Que na primeira temporada você tem a Tila como protagonista, você não tem o He-Man morre. E é por isso que eu acho que eles tiraram o título, o He-Man do título, porque a primeira coisa que as pessoas vão falar, pô, é He-Man e os Mestres do Universo, mas cadê o He-Man? Cara, de novo, eu gosto das escolhas do Kevin Smith. Eu nunca critico muito, a menos quando ele faz filme de terror, que aí é complicado. Mas eu gosto bastante das ideias que ele tem. E não achei ruim, não. Tipo, nenhuma das duas temporadas. Achei elas muito bacanas. Eu tenho bastante ressalvas. E aí, há alguns anos, tá rondando uma lenda aí que tem 2 filmes que estão em produção faz muito tempo. É verdade. Um do He-Man e um do Thundercats. Thundercats ainda é lenda, mas o do He-Man... Mas do He-Man realmente começou a ser produzido e começou a sair fotos de bastidores, fotos oficiais. Pôster. O pôster dele segurando a espada é verdade. E, cara, muito bonito, muito bonito. E aí já mandaram escalação, a gente tem uma escalação legal, chamaram atores consagrados para fazer. Não o Adam, na verdade, o Adam He-Man é um ator iniciante, desconhecido, que fazia séries teen românticas na Netflix. E aí o pessoal ficou meio assim, será que o cara vai virar? O cara é igual. Mas o cara O cara é ficou igual. gigante, O cara é igual O cara ao fez. He-Man. O cara gosta do suco. Mas vai ter duas versões O dele? cara, refizeram um meme dele, fizeram a brincadeira dele lá de Príncipe-Ada, fazendo aquela risada. Ah, tá. A risada que virou meme. Exato. Então eu tenho medo da gente ter um Thor 1 nessa brincadeira, sabe? Que é uma parte do filme cara. maravilhoso que se passa todo em Asgard Asgard, e a parte da Terra que vai ser o romancinho, aquela coisa que fala com o público que não é, né? Tanto o público fã desse tipo de Tá conteúdo. me cheirando e secar isso aí. A gente tem o nome do quem faz o Príncipe Adam He-Man vai ser o Nicolas Galitzini. Não conheço. E no papel do esqueleto, o Jared Leto.
Jared Leto. Brincou. Não, mano. O Jared Leto tá tentando emplacar alguma coisa, eu ainda acho que quem vai salvar ele vai ser Tron Ares, Já mas prepara tudo pra bem. uma versão tatuada do Aí esqueleto. você tem a Alison Brie fazendo a Maligna. Aí você tem a Camila Mendes do Riverdale fazendo a Tila. Você vai ter a Morena Baccarin fazendo a Feiticeira. Ah, eu vi isso. A E Macarinha. o Idris Elba fazendo o Mentor. Grande Idris Elba, mano. Esse pra mim vai ser... A Tila é a Camila Mendes. E é legal essa estratégia, né? Porque eles pegam um ator que não é tão famoso, né? A gente já falou disso em alguns programas, né? O Capitão América fizeram isso, né? O próprio Batman fizeram isso, cercar, né? Ou não que não seja tão famoso, que não seja um ator conhecido por fazer filmes de ação. É de outra bolha. Ou talvez se os caras não tenham tanta certeza que ele segura o filme sozinho. Aí eles pegam e cercam de grandes nomes pra... Mas o He-Man não segura o filme sozinho. Não tem como. O próprio personagem, né, cara? O He-Man sempre foi sobre o elenco de apoio, né, cara? Só aparecia no final pra resolver a situação. Era Exatamente. Já saiu o dublador do corpo? Não saiu, cara. Mas ó, do corpo vai ser importante. Saiu o diretor, vai ser o Travis Knight, que é conhecido pelo filme do Bumblebee. Sim, que é bom. E o Cubo e as Cordas Mágicas, que era uma animação. Pô, é legal esse bem legal, né? E o roteiro é a cargo do Chris Butler, que é um colaborador frequente do Travis Knight, inclusive o Bumblebee no Cubo. Então, o Bumblebee, se você de casa não assistiu, ele é o primeiro filme depois de toda a sequência de filmes do Michael Bay. Que já estava extremamente desgastado, e o último foi uma porcaria, assim, que não deveria nem ter saído do papel. Ele não deveria nem ter pensado. E aí o Bumblebee vem como um ar fresco pra franquia, e é a partir do Bumblebee que estão saindo os filmes do Transformers atual. Que é o Bumblebee que fusquinha ainda, né? Com a Kate Bishop lá do Gavião Arqueiro. E depois você tem o Despertar das Feras, né? Logo na sequência, o Despertar das Feras, que é muito bom também, né? Eu gosto demais. Mas trouxe um ar fresco aí, trouxe um pouco mais... Bumblebee eu gosto. Não só o Bumblebee, mas como o Despertar das Feras, eles respeitam muito a mitologia de Transformers. Isso é verdade, isso eu não então, posso negar. Se eles conseguirem respeitar e trazer esse espírito do He-Man, que era o que a gente gostava. O He-Man era galhofão, gente. Era o cara loiro que aparecia moreno na sequência com uma espada e falava, eu sou o He-Man, eu não sou o Adam, tá? Não tem o loirinho jeito. branquelo que vira o voz loirinho... mudava, né? E a voz mudava. Eu sou Adam, príncipe de Eterna. Ele vira o loirinho depois de uma praia. Mas vamos escalar outro ator pra ser o Adam? Não, é o mesmo vai ser o mesmo ator. Ele vai ser grandão, o Adam? Ou vai ser o Adam sempre foi grandão. Ele só usava a roupa branca só usava a camiseta rosa lá, só. Aí depois ele tirava a camiseta com a tanga de texugo lá. E a cruz de Malta, né? Vasco da Gama, torcer pro Vasco. Eu quero ver como é que vai ser isso aí agora, cara. Mas assim, os caras já... Tem algumas fotos do Adam, né, que mostraram, assim, de bastidores, e ele usando uma camiseta rosa, com cabelinho igual do Adam. Cabelinho tigelinho, assim, cara, tá muito legal. Tá muito, o Adam tá muito bom, o He-Man eu não sei como é que vai ficar, mas pela foto que ele mostrou segurando a espada do poder... Que é só o tronco dele, né? Mas a espada do poder tá incrível, cara, tá igual a espada do desenho, os caras vão só chegar lá e falar o seguinte, terminou todas as suas cenas como o Adam, vai pra praia, fica um tempo lá e volta. Cenoura e bronze ali, ó. Vai numa câmera daquelas de bronzeamento artificial. É isso aí, mano. Que nem aqueles caras que faz de bodybuilder. Os caras o sprayzinho do bodybuilder. Só hoje em dia, meu amigo. Já era. Óleo de bebê nele e já... Óleo de bebê, mano. Inclusive, o bodybuilder tá na moda, né? Capaz de ele ficar com a cara branca e todo... Não, por favor, não façam isso. É um negócio que eu acho... Por que tem isso nos negócios de bodybuilder? Porque o gosto não importa. O cara todo assim, bronzeado e a cara branca, cara. É muito estranho. É estranho, mas o rosto não importa, né? Não. É que a cara não tem músculo pra mostrar, Tem, né? mas esses músculos não vão ser julgados. Tá de boa. Mas eu quero saber de você aí de casa, o que você tá achando dessa volta dos anos 80? Tá ansioso pelo filme do He-Man? Deixa pra gente nos comentários do YouTube usando a hashtag Antimatéria na Cultura, que a gente vai responder todos os comentários de vocês. Se você não segue a gente nas redes sociais, usa o QR Code pra você ficar por dentro de tudo relacionado à cultura pop, tá bom? A Antimatéria vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa, galera. Tchau, tchau.